Oi pessoal, meu nome é Roberto Nascimento, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre um tema muito bacana, que é a composição dos times de RH, quando a gente fala aí de consultores internos, que são os Business Partners. Vamos lá? E para isso, vamos começar entendendo qual é realmente a composição, como é que é construído, do que se forma um time de RH, né? Se a gente for olhar ali as menores partes dele, o que a gente vai enxergar? Bem, quando a gente fala da evolução, se a gente olhar ali para a evolução do time de pessoas, lá atrás, década de 60, a gente tinha ali exclusivamente aquele pessoal que ia cuidar de questões bem operacionais do pessoal, como, por exemplo, folha de pagamento, benefícios, folha de ponto, admissão, demissão e assim por diante. Era um RH que não era muito estratégico. Com o tempo, o processo evoluiu e hoje nós temos aí um RH muito mais estratégico dentro das organizações, que vai olhar para especialidades, para consultoria interna, onde a gente tem, por exemplo, o Business Partner. Então a gente tem especialista de recrutamento e seleção, a gente tem processos de treinamento e desenvolvimento, a gente tem remuneração, a gente tem, enfim, N mil coisas. Mas é muito importante a gente entender que esses papéis antigos não morreram, eles continuam dentro das organizações hoje. Por isso que é tão importante a gente fazer essa breve introdução antes da gente falar da composição dos times. Porque ainda hoje nós temos um time ali dentro da área de recursos humanos que vai cuidar, por exemplo, dessas questões mais operacionais. Então a gente tem empresa que vai chamar de serviços compartilhados, tem empresa que vai chamar de departamento pessoal. Então é uma equipe que vai cuidar ali da folha de pagamento para garantir que todos os colaboradores recebam ali o seu salário direitinho todo mês, vão ter os benefícios, vão ter ali, vai ter a folha de ponto, dependendo da empresa, né, se ela utiliza a folha de ponto, ela vai passar aí por essa equipe. Então, essa aí seria a primeira parte da estrutura da nossa área de RH. Depois disso, nós temos alguns especialistas. A gente vai ter especialista em recrutamento e seleção, especialista em diversidade, especialista em treinamento e desenvolvimento, que vão trazer aí já uma veia um pouco mais estratégica para a organização e sair um pouquinho dessa parte tão operacional. Eles vão atuar aí para garantir que esses processos sejam feitos de forma eficiente dentro da empresa. E aí, por fim, nós temos os consultores internos, que nada mais é do que o business partner que a gente tem falado tanto nessa aula, desde ali da introdução. O que acontece? O business partner, ele vai atuar junto a um líder da companhia, ou a vários líderes da companhia. Ele vai realmente tentar ali se antecipar e trazer iniciativas, trazer melhorias, formas da empresa conseguir alcançar o seu objetivo, né, e fazer com que esses líderes entendam que eles não estão sozinhos, né, eles realmente têm ali uma pessoa para dar esse suporte, dar essa direcionada e dar essa guinada. Uma vez que a gente entendeu, então, a composição da equipe de RH, vamos começar a olhar sobre a atuação desse business partner. Bem, a gente já falou o quê? Que ele é um perfil mais estratégico e que ele vai acompanhar ali a liderança. Mas como é que ele faz isso? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um time que está sofrendo muito com rotação, tá? Está perdendo muita gente, tem muita gente pedindo demissão em uma área que é muito importante para a companhia, tá? Vamos supor ali que seja na área de atendimento ao cliente, tá bom? Que é uma área que vai estar ali e é extremamente relacionada com a satisfação do cliente, e quando isso está numa qualidade ruim, isso obviamente deixa os cliente satisfeito e isso traz para a empresa aí já um retorno não muito agradável. Então nós temos aí essa situação chata que está acontecendo, tem muita gente pedindo demissão, e aí esse profissional, ele que vai estar ali, ele vai conversar com o líder, vamos entender, vamos entender se isso é um problema, é com a liderança, é com a empresa, o que está acontecendo? Eu já vi, por exemplo, uma situação acontecer dentro de uma organização, numa hora dessa, e era justamente esse tipo de questão que a gente está trabalhando. Um monte de pessoa pedindo demissão. O que está acontecendo? A primeira coisa que você fala é, o líder é ruim. E nem sempre é bem assim, tá? Nesse caso, por exemplo, tinha uma pessoa que estava assediando moralmente os profissionais dessa área. E aí era uma pessoa de dentro, inclusive, de dentro dessa área que estava lá há mais tempo e estava tendo esse tipo de atitude. Foi justamente o profissional, o business partner, que conseguiu atuar. Por quê? Porque essas pessoas estavam com medo, por ser uma pessoa mais antiga na companhia,
elas estavam com muito medo de ir até o compliance, sempre tem aquela questão de, será que o canal de ouvidoria anônimo é realmente anônimo? Será que eu não vou ser perseguido? Ou então a pessoa até acredita que de fato é anônimo, mas fica naquele receio, pô, mas não tem, se eu reclamar vão saber que fui eu. Então olha só que bacana, o consultor de RH que estava ali, o business partner, ele estava observando aquilo, viu essa rotação, já começou a ficar atento aos sinais do que estava acontecendo, ele conseguiu identificar e conseguiu aí tomar a medida adequada, que no caso foi desligar essa pessoa que estava causando esse caos dentro do setor. Inclusive, algumas das pessoas que saíram por causa disso voltaram para a empresa, receberam todo o apoio e houve inclusive um treinamento de como agir nesse tipo de situação para que isso não aconteça novamente e não crie esse terror dentro de casa. Tudo isso pela atuação estratégica ali desse business partner. E vocês conseguem compreender, agora abordando o nosso próximo tópico, mas fazendo uma boa conexão com esse, por que esse profissional, esse consultor interno, não pode perder tanto tempo com questões administrativas e burocráticas? Ao longo da nossa carreira, nosso dia a dia, a gente está o tempo todo apagando incêndio, né? Então a gente tem que lidar com os incêndios que a gente tem que apagar, os problemas que a gente tem que resolver. Ainda por cima vai ter que fazer tarefa administrativa, ainda tem que ser estratégico. Cara, se esse profissional realmente ficar olhando para 30 direções ao mesmo tempo, alguma coisa vai falhar. E é por isso que a gente precisa que essa separação dentro da área de pessoas seja respeitada. Então a gente precisa das pessoas que vão cuidar da parte operacional, elas são extremamente importantes. A gente precisa dos nossos especialistas e a gente precisa dos nossos consultores, porque são eles que vão dar essa possibilidade de resolução de problemas, de atingimento de metas, de melhorias de eficiência e eficácia, de tudo aquilo que está sendo feito aí dentro da organização. Dito isso, vamos para o nosso encerramento. Pessoal, eu queria muito agradecer. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, continuem estudando, porque a atuação do consultor interno de RH é primordial para que a gente consiga construir aí empresas com lideranças cada vez melhores. Por que lideranças? Porque se a gente tem um líder, a gente tem aí um bom business partner para dar suporte a ele, para dar orientação a ele e ajudar nessas demandas do dia a dia que por vezes não são fáceis de resolver. Muito obrigado.